Olá, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma reflexão que eu tenho feito. Pedro fala sobre nós santificarmos a Cristo em nosso coração e estarmos prontos, estarmos preparados para dar a qualquer pessoa que nos pergunte a razão da nossa esperança. E aí eu gostaria que a gente pensasse um pouco nisso. Qual é a razão da minha esperança? Qual é a razão da minha fé? Se alguém me perguntar qual é o motivo, qual é a razão de eu crer, de eu ter esperança em Jesus, que resposta eu daria para essa pergunta? Nós cremos em Jesus, nós levamos essa fé em Jesus a sério, e eu fiquei pensando que muitas vezes nós temos dificuldade não apenas em falar da razão da nossa esperança, de explicar para as pessoas o porquê nós cremos, qual é o motivo de nós termos essa fé, de nós termos a vida que nós temos, assim como muitas vezes nós percebemos que existe uma distância entre a fé que nós professamos e de fato a vida que nós levamos no dia a dia. Então, o que será que ainda falta para encurtar essa distância entre a fé que eu tenho e a prática do meu dia a dia? O que será que falta para que eu viva no meu dia a dia, em todas as coisas da minha vida, em todas as minhas práticas cotidianas? O que é que ainda falta para que eu viva plenamente essa fé que eu tenho em Jesus? Eu acho que isso nos ajuda a pensar em qual é a razão da nossa esperança. Pensar em qual é o motivo da minha esperança, qual é o motivo da minha fé, por que eu creio. Tem muito a ver com olhar para a prática cotidiana que eu tenho, porque isso vai me fazer pensar se a razão da minha fé é uma razão teórica, puramente. Eu creio em Jesus, sei lá, eu me reúno com pessoas que também creem, eu ouço às vezes a palavra, eu canto alguns louvores, eu oro de vez em quando, às vezes eu oro também na minha casa, eu também leio um pouco a Bíblia, e é isso. Ou se a razão da nossa fé é uma razão prática, enraizada nas nossas práticas, enraizada no nosso dia a dia, ela se manifesta, essa fé que é teórica, que é mística, ela se manifesta naquilo que eu vivo todos os dias. A vida cristã não é para ser uma parte da nossa vida. A vida cristã é para ser a nossa vida toda. Aquilo que eu entendo como sendo os princípios do cristianismo que eu sigo, isso deve ser a base da minha vida toda, isso deve impactar todas as áreas da minha vida. Sabe aquela música assim que fala: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Isso resume um pouco dessa ideia que eu quero passar, de entender que Cristo é a minha vida. Cristo é o motivo do louvor que sai dos meus lábios, que é reflexo de um coração novo, porque eu sei que Ele morreu no meu lugar para me salvar, me trazer grande salvação, e isso inunda o meu ser, e não só o meu ser, não só o meu sentimento, mas isso inunda toda a minha prática, isso inunda as decisões que eu tomo. Então, a nossa vida cristã não é só mais uma parte, não é só mais um adendo, não é só mais uma coisa na nossa vida. Cristo deveria ser a nossa vida inteira, Cristo deveria governar a nossa vida inteira. Aí eu quero falar sobre Efésios 5,15, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Algumas outras traduções vão dizer assim: vede prudentemente como andais.
como sábios e não como tolos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aqui ele fala para nós prestarmos atenção, para nós tomarmos cuidado, para nós vermos como é que nós andamos. Que seja como sábios e não como insensatos, não como tolos, não como nécios, em outras traduções. E aí eu me lembrei que em alguns trechos a palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa, ela tem início no temor do Senhor. Então, para eu viver, andar como sábio, como uma pessoa sábia, eu preciso ter temor de Deus. E para eu ter temor de Deus, eu preciso conhecer e aprofundar o meu conhecimento de Deus e o meu relacionamento com Ele, compreendendo, conhecendo quem Ele é. Isso vai me levar a ter temor de Deus, e esse temor de Deus vai me levar à sabedoria. Ele fala sobre remir o tempo. Nessa tradução que eu li, fala sobre aproveitar ao máximo cada oportunidade. Remir o tempo tem esse sentido de salvar o tempo, de ganhar tempo, de realmente aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Então, remir o tempo, aproveitar ao máximo cada oportunidade, tem a ver com encontrar formas de aproveitar bem o nosso tempo. Tem alguns conceitos das teorias de administração que falam sobre isso. Por exemplo, a eficiência é um conceito que se trata de você fazer cada vez mais com menos, você produzir cada vez mais com menos recursos, você produzir mais em menos tempo. Eficiência sobre isso. E Paulo está falando para a gente ter uma vida cristã eficiente, uma vida que aproveita o tempo, uma vida que salva o tempo, que aproveita as oportunidades. Então, fala sobre também prioridades. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas para fazer hoje em dia, eu tenho muitas coisas para pensar, muitas coisas para assistir, muitas coisas para ler, muitas coisas para fazer no meu dia a dia, muitos serviços domésticos na minha casa, eu tenho muitas tarefas no meu trabalho, enfim. E nunca dá tempo de fazer tudo. Ele está falando aqui sobre encontrar, então, a melhor forma de aproveitar o tempo. Se eu não vou dar conta de fazer tudo, mesmo me tornando eficiente, mesmo aprendendo a fazer mais em menos tempo, eu preciso estabelecer prioridade. Eu preciso saber o que é mais importante. Eu preciso ter uma lista que me diga que tal coisa é mais importante que outra, que é mais importante que outra, estabelecer uma lista com essas coisas, para eu saber a qual eu me dedico primeiro, a qual eu devo me dedicar mais, a qual eu devo dar mais atenção, mais importância. Então, viver como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, tem a ver com nós darmos prioridade àquilo que é realmente importante. Ele fala sobre os dias são maus, porque os dias são maus. É verdade, e nós já estamos vendo isso claramente, nem precisa de muita explicação. E não há o que esperar de bom para daqui para frente. O mundo, ele está numa descida, os dias são maus e a tendência é que isso piore, a tendência é que essa maldade dos dias aumente. Nós estamos vendo que as coisas estão nessa descida, né, ladeira abaixo. Muita coisa acontecendo de difícil, de ruim, que está inclusive apontando para o fim dos tempos. Isso é bíblico. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos percebendo que muitas coisas que nós estamos vivendo estão apontando para o fim dos tempos. Então, os dias são maus. Deus é bom. O bom é o contrário de mal. Então, se os dias são maus e eles estão piorando, significa que eles vão, se nós não tomarmos cuidado com a forma como nós vivemos, se nós não virmos prudentemente como nós andamos,
Esses dias eles tendem a nos afastar cada vez mais daquele que é bom. Eles tendem a nos afastar cada vez mais do nosso Deus. E nós percebemos que esses dias maus que nós estamos vivendo estão fazendo de tudo, trabalhando para nos afastar cada vez mais de Deus em questões do nosso dia a dia, por meio da cultura, por meio da política, do governo, por meio das ideologias, por meio de coisas que a gente vê na escola, na faculdade, por meio de teorias que nós aprendemos, e etc, etc, etc. São questões que estão envoltas no nosso dia a dia. Os dias maus também tendem a nos afastar de Deus por meio de tudo que a gente vê nas redes sociais, na internet. Os dias maus estão usando o nosso celular para nos afastar do que é bom e nos manter apegados a essas coisas más e nos distanciando da verdade, da justiça e da bondade de Deus. Então, só mesmo nos voltando para os princípios eternos de Deus, da sua palavra, e não abrindo mão desses princípios, é que nós vamos dar conta de ser fiéis até o fim e vencer. Isso também é bíblico. Aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, ele vai herdar a coroa da vida, ele vai ter recompensa, ele vai ter galardão. Então nós somos chamados a nos voltar para os princípios eternos da palavra de Deus e não abrir mão deles, custe o que custar. Eu já falei isso recentemente sobre ser fiel até o fim. Custe o que custar. E quando nós falamos isso, nós estamos... É pesado pensar nesse custe o que custar, porque pode custar caro mesmo, e a tendência é que custe caro, porque nós estamos em guerra, nós estamos em luta contra os princípios deste mundo e a favor dos princípios de Deus. Então, nós precisamos nos voltar cada vez mais para os princípios eternos da palavra de Deus. Isso, voltando aqui, ele diz para nós termos cuidado com a maneira como nós vivemos, para não ser como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E ele fala no versículo 17 de Efésios 5, portanto, não sejam insensatos, não sejam tolos, não sejam burros, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como que nós vamos compreender qual é a vontade do Senhor? Nos voltando para os seus princípios. E onde estão os seus princípios eternos? Estão na sua palavra. Nós precisamos nos voltar para os princípios eternos da palavra de Deus e para uma vida de oração. Lembra que eu falei sobre remir o tempo, sobre agir com sabedoria? Nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Nós precisamos salvar o nosso tempo, remir o nosso tempo, de modo que as coisas que nós façamos no dia a dia, no nosso dia a dia, o tipo de vida que a gente leva, possa privilegiar essas coisas, privilegiar tempo para Deus. Isso é fundamental. Não ache que levando uma vida em que você só ouve alguém falar da palavra de Deus, em que você só ouve algumas pregações e que você faz algumas orações de vez em quando, mas você não desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus que extravasa para o seu dia a dia, para as suas escolhas, para as decisões que você toma, sobre como você gasta o seu dinheiro, como você gasta o seu tempo, sobre como você faz as coisas, sobre com quem você se relaciona. Não ache que apenas tendo uma vida superficial, uma vida cristã superficial, uma esperança superficial, nós daremos conta, você ou eu, daremos conta de ser fiéis até o fim, de agir como sábios. Para isso nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Jesus, aprofundar as nossas raízes na palavra de Deus. É fundamental nos voltarmos para isso. Nós precisamos nos voltar para a oração, para a palavra de Deus e compreender os princípios fundamentais da palavra de Deus.
E tudo isso nós não fazemos sozinho, mas nós precisamos aprender a privilegiar um estilo de vida comunitário, com pessoas que comungam esta mesma fé, com pessoas que têm essa mesma esperança que nós. Isso é fundamental. Então, uma vida distante, e nós temos vivido nesse ano de 2020 uma fase de distanciamento. Eu tenho pensado muito sobre isso. Nós estamos vivendo um distanciamento gigantesco uns dos outros para preservarmos a saúde física. Mas talvez nós estejamos pagando um preço muito alto em relação à nossa saúde espiritual por causa desse distanciamento. Não acredite que uma vida solitária, ainda que você ore muito e leia muito a palavra e busque muito a palavra de Deus, não acredite que uma vida solitária será suficiente para te manter firme, para te manter no caminho, para andar compreendendo a vontade do Senhor. Em muitos momentos nós vamos precisar de ajuda de outras pessoas para nos auxiliarem a compreender qual é a vontade do Senhor. E em todos os momentos nós precisamos aprender a compartilhar essa vida cristã, que não é só um pedaço de quem nós somos, mas ela deve ser tudo, ela deve ocupar tudo em nós. Jesus deve governar tudo em nós, e nós precisamos aprender a viver uma vida que partilha isso com outras pessoas que também têm essa mesma fé. Talvez muito das nossas dificuldades, talvez muito das dores que nós enfrentamos, talvez muito das lutas e das incertezas, das angústias e das dúvidas que nós temos. E eu falo isso porque essa foi a minha experiência. Eu falo isso porque eu testemunho disso. Talvez muito do que nós estejamos passando em termos de lutas, dificuldades e incertezas, em não conseguir ter uma vida cristã plena, dando aos outros a razão da nossa fé, porque nós nem sequer sabemos qual é a razão da nossa fé. Talvez isso tudo esteja acontecendo porque nós estamos caminhando sozinhos. E eu não estou falando agora só do que nós estamos vivendo agora da pandemia. Muito, eu acho, nós temos tido de prejuízo por estarmos isolados uns dos outros. Mas eu não estou falando disso porque isso é uma coisa que eu falo muito antes de ter pandemia. Nós precisamos aprender a compartilhar a nossa vida, tudo que tem dentro de nós, as nossas maiores intimidades, as nossas mazelas, as nossas lutas. Nós precisamos aprender a compartilhar isso com pessoas. Talvez muito do que eu esteja enfrentando hoje de dificuldade na minha vida, na minha fé, na minha caminhada cristã, eu esteja enfrentando porque eu estou caminhando sozinho e eu não posso caminhar sozinho. Eu preciso de pessoas. Eu preciso ter uma vida comunitária. E se o meu estilo de vida me impede de ter uma vida de oração, uma vida de devoção à palavra e uma vida de comunhão com os meus irmãos, tem alguma coisa muito errada. E é com o estilo de vida que eu tenho. Então, tenhamos cuidado com a maneira como nós vivemos. Vede prudentemente como andais, vede prudentemente como vocês estão vivendo. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Estabeleça prioridades, defina o que é realmente importante para você. Busque entender o que realmente importa na sua vida e se dedique a isso. E assim, com certeza, voltando a Pedro, nós estaremos prontos, santificando a Cristo no nosso coração, para dar a qualquer um que seja a razão da esperança que nós temos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos revele a sua palavra e nos leve de fato a viver em profundidade com Ele. Fique com Deus e um abraço.